o governo federal trabalha para alcançar o status de país livre de aftosa sem vacinação. Mais detalhes na reportagem de Márcia Prado. Campanha Aftosa 2017. Oferecimento Aftobov, reconhecida pelo baixo índice de reação vacinal. O Brasil caminha para eliminar completamente a doença. Hoje, apenas 3 estados, Roraima, Amapá e Amazonas, ainda não apresentaram o atestado que comprova a erradicação. O objetivo do Ministério da Agricultura é liberar os rebanhos da vacinação até 2021. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério, Guilherme Marques. Doutor, o que falta para a retirada da vacina? Bom, são processos que ocorrem simultaneamente. Nós estamos concluindo uma fase, uma etapa, que é considerar o país todo livre de febre aftosa, e para isso há que efetivar o reconhecimento do estado de Roraima, Amazonas e Amapá, e uma partezinha do estado do Pará, que é uma zona de proteção, como livre de febre aftosa, com reconhecimento internacional, que a gente espera que isso ocorra na próxima Assembleia Mundial da OIE em maio de 2018. Ainda faltam algumas ações a serem tomadas por parte desses estados, com exceção de Roraima, que já avançou bastante, mas nós acreditamos que, e as evidências demonstram, de todo o estudo que a gente está fazendo a campo, que temos condições plenas de avançar e aí conseguimos erradicar a febre aftosa do Brasil todo e sermos reconhecido o país todo livre de aftosa com vacinação, com exceção do estado de Santa Catarina. A próxima etapa, que aí, inclusive está descrito no plano hemisférico de erradicação da febre aftosa, é que nós possamos avançar a passos largos com a retirada da vacinação, ou seja, sermos um país ou termos zonas livres de febre aftosa sem a vacinação, como já acontece no estado de Santa Catarina, como eu comentei. E para isso nós apresentamos um plano estratégico que faz uma prospecção dos próximos 10 anos, de uma revisão do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, que entre todas as etapas ali previstas também há a previsibilidade de retirar a vacinação de algumas partes do país, objetivando o país da sua plenitude até 2021. A retirada é gradual, já começa no ano que vem? Bem, um país do tamanho do Brasil, com as dimensões existentes e as realidades socioeconômicas, não tem como você pensar uma medida única. Então, nós dividimos o país em blocos, sempre respeitando a questão comercial nesse processo e também as barreiras que vão ter que ser impostas em relação à área que vacina para a entrada de animais numa área que não vacina. E com isso nós entendemos que é possível iniciarmos uma retirada gradativa a partir de 2019. Ou seja, na primeira campanha de 2019, em algumas regiões do país já não seria feita a vacinação. E essa retirada do vírus na vacina, isso vai valer também por blocos? Como é que vai funcionar? Bom, a questão da revisão do imunógeno, que é retirar o vírus C da vacina, porque nós consideramos, e isso foi resultado da última reunião, inclusive, da COSALFA, que é a Comissão Sul-Americana da Luta contra a Febre Aftosa, que envolve todos os 13 países da América do Sul e o Panamá, que pode sim, com a segurança, retirar o vírus C da vacina que hoje é trivalente, passando a utilizar uma vacina bivalente. Bem como também nós temos um projeto de retirar a utilização de uma dose de 5 ml para uma dose de 2 ml por bovino. Então, são estratégias que o Ministério da Agricultura está tomando para que aqueles estados, aquelas regiões que ainda sigam vacinando nos anos seguintes, já utilizem também, a partir de 2019, um imunógeno que tenha essa composição, bem como também um volume menor. Esperamos, com isso, reduza o preço da vacina, bem como também a reação localizada que comumente ocorre onde é aplicada a vacina no animal. Muito obrigada. Essa é a fala do diretor de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Guilherme Marques. Márcia Prado para o SBA. Bom, agora vamos até a Bolsa de São Paulo, falar sobre o mercado financeiro. Vamos saber qual foi o fechamento da moeda americana hoje. Boa noite, Rafa. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, o dólar teve uma semana de queda, viu? Apenas na segunda-feira é que a moeda americana teve alta, depois disso já veio com baixas sequenciais e hoje termina essa semana com queda mais uma vez. Bom, o dólar ficou negociado a R$ 3,12 mais 50 e a queda de hoje foi de 0,73%. O dólar abriu a semana perto de R$ 3,20, termina esta semana perto de
R$ 3,10. A boa possibilidade de aprovação das reformas lá no Congresso Nacional, principalmente da reforma da Previdência, é que trouxe esse certo otimismo para o mercado. Os economistas, analistas de mercado acreditam que essa reforma deve ser aprovada e, com isso, o real acabou se valorizando diante do dólar ao longo da semana, terminando então em R$ 3,12, uma queda de 4 dias consecutivos para o dólar. Renata, é com você aí nos estúdios em Campo Grande, daqui a pouco tem outras informações aqui da Bolsa. Tá certo, Rafa, obrigado pelas informações. Bom, no próximo bloco você acompanha, como a Rafa acabou de dizer, os preços atualizados do milho no mercado físico e também no mercado futuro e mais informações da Expocan, Exposição Agropecuária de Camapuã, aqui em Mato Grosso do Sul. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta agora com informações da Expocan 2017, Exposição Agropecuária de Camapuã, aqui de Mato Grosso do Sul, que começa na próxima semana e reúne animais reconhecidos nacionalmente. Mais informações com Juliana Casanato. Olá, pessoal. A partir de agora eu trago informações da Expocan 2017, que começa no dia 17 e vai até 21 de maio. Portanto, anote aí na sua agenda, teremos vários eventos dentro da exposição que acontece em Camapuã, Mato Grosso do Sul. No dia 17 de maio, abrindo muito bem a nossa agenda, que será numa quarta-feira, teremos o leilão Bezerros de Qualidade, Fazenda 3Rs e convidados. Quarta-feira, portanto, às 20h30, com transmissão pelo canal do Boi. Serão ofertados 1.500 bezerros e bezerras, com realização da Leilão Grande. No dia 18 de maio, numa quinta-feira, leilão do fazendeiro. Quinta, às 20h30, com transmissão pelo canal do Boi. Bezerros Nelore estarão à disposição do mercado, com realização da Triângulo Leilões. E no dia 19 de maio, numa sexta-feira, 16º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, primeira etapa. Será numa sexta-feira, às 20h30, com transmissão pelo canal do Boi. 1.710 animais à disposição, bezerros e bezerras meio-sangue, Angus e Nelore. A realização é da Leilão Grande. E as transmissões desses eventos que eu acabei de citar para você, poderá acompanhar também pela internet, através do nosso portal, que é o sba1.com. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana Casanato. Agora vamos falar sobre o mercado de grãos. A gente começa com a cotação da soja nas principais praças de produção do país. Algum probleminha na divulgação, na exibição desse VT. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafaela Fávaro, que tem agora, que traz para a gente os preços do milho direto da Bolsa de São Paulo, né, Rafa? Como foi? Teve alguma recuperação no preço? Olha, Renata, os preços do milho ao longo dessa semana andaram de lado, como se fala aqui no mercado, né? Não teve uma grande variação. Os preços apresentaram uma queda na semana passada e assim eles seguiram ao longo desses últimos 5 dias. Vocês acompanham agora como ficaram as cotações para o milho, começando aqui. Bom, os preços, como eu disse, tiveram altos e baixos ao longo desses últimos dias, mas sem nenhum grande destaque. O valor termina a semana com uma alta em relação a ontem, mas também não é uma alta muito expressiva, não. Preço do milho na região de Campinas, a R$ 28,09 a saca de 60 quilos, tem uma alta de 10 centavos por saca de 60 quilos na comparação com o preço de ontem. Ontem, lembrando que foi o único destaque maior da semana quando o preço rompeu esse patamar de R$ 28,00 a saca, mas hoje já teve essa recuperação e os valores ficaram praticamente estáveis nesses últimos dias. Agora, o mercado futuro do milho apresentou uma queda hoje nos contratos mais longos. Isso aconteceu ao longo de toda a semana. O contrato mais curto de maio vinha apresentando ganhos e os mais longos apresentando queda, justamente porque tem a entrada da safra, da segunda safra de milho, já nas próximas semanas. Ontem, o preço nos contratos mais longos subiu, teve uma reação, mas hoje já voltou a cair. Então, o contrato de maio, com essa alta de 0,25%, chega a R$ 27,95 a saca de 60 quilos. Para setembro, R$ 26,72 a saca, queda de 0,60%. Contrato de novembro,
R$ 26,86 a saca, baixa de 0,63%, mesma queda para o contrato de janeiro, a R$ 28,23 a saca de 60 quilos. Portanto, uma condição considerada normal ao longo dessa semana, preços dos contratos mais longos em queda, justamente com a expectativa de um aumento muito grande da oferta nas próximas semanas. Renata, com você nos estúdios em Campo Grande. Ok, Rafa, mais uma vez, que daqui a pouco volta com mais informações sobre os preços das carnes. Bom, agora a gente vai com as cotações da soja nas principais praças de produção do país. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Bom, e durante a Expo Zebu deste ano, que aconteceu na última semana em Uberaba, Minas Gerais, o jornalista Jorge Zaidan conversou com a pesquisadora que fala sobre temperamento bovino. Acompanhe. A doutora Valciara Maffei estuda o temperamento dos bovinos logo após a graduação dela em zootecnia na Faculdade de Lavras. O mestrado dela foi sobre esse assunto, o doutorado dela também, temperamento dos bovinos. E nesses estudos todos, que já devem ter cerca de 13 anos, ela desenvolveu uma ferramenta chamada Reateste, que é colocada no tronco e ela mede essa ferramenta o comportamento do animal. Se o animal ele tem um temperamento mais bravio, se é o temperamento mais calmo. Isso de lá para cá, desde que o Reateste foi criado, ele passou por um melhoramento. Como é que está isso hoje, essa ferramenta? Bom, hoje nós já estamos com um sistema bem mais aprimorado, bem mais eficiente na forma de quantificar o temperamento. É uma forma objetiva que facilita muito a avaliação dos animais nos lotes. É sempre bom a gente destacar que a gente avalia sempre lotes de manejos para poder fazer comparação entre os animais, porque a gente sabe que tem vários fatores de ambiente que vai interferir no temperamento do animal. O animal que participa de um julgamento como esse, nós estamos com o recinto de avaliação de raças zebuínas da ABCZ, o jurado avalia de que maneira o comportamento dos animais, o temperamento? Bom, aqui é um caso à parte, de uma forma de uma exposição, porque o animal, para vir para cá, ele é bem treinado, ele é bem amansado no coxo, na hora das lidas diárias. Então, quando o animal vem para apresentação de uma exposição, ele já está com o seu temperamento modificado. Na realidade, não corresponde com a genética dele. E na hora que a gente fala de sistema de produção, o importante é a gente identificar a genética do animal. De que maneira a genética é detectada, ou seja, a capacidade, o potencial que um touro tem de transmitir esse temperamento calmo para os seus filhos? Existem várias formas de medir o temperamento e com isso tem várias herdabilidades para cada teste. E o que facilita a vantagem de utilização do Reateste é que a herdabilidade para essa característica é de 40%, ou seja, do que a gente observa, do que a gente mede no animal, 40% vai ser herdado para os filhos. Isso é uma característica que tem alta herdabilidade para a seleção, para temperamento. Ao contrário desse animal, que pode passar 40% do bom temperamento. Vamos falar do contrário, o mau temperamento. Qual é o grau de herdabilidade que um touro de temperamento bravio pode passar para os seus descendentes? Bom, a gente sabe
que também um animal de temperamento bravo vai passar os 40%, mas o importante destacar é que uma laranja podre estraga o saco. Então, o animal de temperamento bravo, ele fica inquieto no rebanho, então ele vai provocar o estresse dos outros animais, ele dificulta a sua adaptabilidade no sistema de manejo, isso vai provocar uma série de fatores negativos na vida produtiva do animal. Eu costumo dizer que o temperamento, ele interfere desde o nascimento, na hora que o bezerro nasce, até seu abate ou sua vida produtiva de forma geral de um todo. De que maneira esses estudos têm mudado a seleção da pecuária? Qual a contribuição que a DEP de temperamento tem dado para a pecuária? É bom a gente destacar que, assim, uma coisa interessante no meu trabalho é que quando eu comecei, temperamento era visto como um tempero de carne. Não se tinha essa magnitude da importância de seleção para temperamento. E hoje a gente vê que existe a demanda, que os criadores estão preocupados porque o próprio cliente está preocupado em comprar um animal de temperamento mais manso, porque facilita, de forma geral, o manejo desses animais. E a seleção para temperamento de um animal manso, ela agrega de forma assim, bem global as práticas de manejo. Um animal de temperamento manso, ele vai ganhar mais peso, ele vai se adaptar com maior facilidade ao sistema de produção, ele responde melhor à vacina, ele vai ganhar mais peso. Hoje em dia, com eficiência alimentar, esses animais de temperamento mais manso, eles têm uma eficiência alimentar maior. Então, o benefício é geral. Os sumários de touros que nós temos disponíveis no Brasil trazem muitas informações sobre o temperamento dos animais? Alguns sumários apresentam, nós já fizemos um projeto piloto com a NCP de predição de DEPs para temperamento e a gente está agora, a partir desse ano, ampliando nossas pesquisas, nossos trabalhos para fazer a predição de maior número de rebanhos para a DREAT, que é a DEP para temperamento, e assim contribuir para quem está querendo adquirir touros de temperamento manso, ter essa informação disponível em sumários. Quer dizer que o Brasil ainda tem muito a evoluir nas pesquisas sobre o temperamento bovino. Sim, e nós sabemos que as raças zebuínas são mais agressivas do que as raças taurinas. Então, esse fator é usado como um lobby negativo no mercado mundial e a gente precisa reverter, porque a gente identifica, eu como tenho trabalhado há muito tempo com temperamento, a gente identifica em qualquer tipo de rebanho animais mansos e animais bravos. Então, interessante que não é que o zebu seja mais agressivo, existem animais que possam promover a mudança da curva da população e trazer animais mais mansos e contribuir com a produção de carne e de leite, porque é interessante falar que nós também utilizamos o reateste em rebanhos leiteiros. E como é o trabalho com o leite? Muito diferente? O temperamento do gado leiteiro é diferente do temperamento do gado de corte? Um pouco. O que acontece no gado leiteiro é que a seleção é feita até uma seleção indireta, porque se a novilha é brava e ela não consegue se adaptar ao manejo de ordenha, ela vai ser descartada. Então, ou seja, ocorre um descarte precoce desses animais que não acontece num rebanho de corte. Só que a gente avalia os animais na idade de desmama e de ano. Então, até aí, os animais ainda não estão em sistema de produção. E a gente pode identificar precocemente esses animais. Valciara Maffei, muito obrigado pela sua participação aqui e pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar falando do nosso trabalho e eu espero que tenha acrescentado para o conhecimento geral da pecuária de corte de leite desse país. Bom, agora vamos de previsão do tempo para o centro-sul do país. Vamos saber com Juliana Rezende como fica a umidade do solo nessa região. A disponibilidade hídrica do centro-sul do país segue favorável para o desenvolvimento dos pastos, porque os índices de umidade estão bastante elevados na região sul, estado de São Paulo, e o sul do Mato Grosso do Sul é onde se encontram os maiores índices de umidade do solo e alcançam até 100% em algumas localidades. No decorrer dos próximos 5 dias, é o Rio Grande do Sul que deve concentrar as chuvas mais expressivas e pode chover até 100 milímetros no Rio Grande do Sul até o dia 17 de maio. Essas instabilidades ainda se espalham pelos 3 estados da região sul e na parte mais central do país ainda há expectativa de pancadas de chuva de forma bastante isolada e irregular, que não devem recuperar por completo, especialmente nas áreas onde o solo está com baixa umidade do solo. Mas é no decorrer do segundo período, até o dia 22 de maio, que as chuvas agora se espalham principalmente entre a região sudeste e o centro-oeste e deve voltar a chover de forma mais expressiva. Acumulados de 30 até 50 milímetros é que devem ser registrados
registrados entre Minas Gerais, São Paulo, o norte do Paraná e também o Mato Grosso do Sul. Nas áreas restantes do Centro-Sul, as chuvas ainda seguem se espalhando, mas são pancadas de chuva com baixos acumulados. E ao longo do terceiro período, até os dias 27 de maio, agora as chuvas ainda se concentram principalmente no Paraná, que ainda segue chovendo de forma bastante expressiva, acumulados de até 50 milímetros e garantem a umidade do solo elevada na maior parte do Centro-Sul, beneficiando o crescimento dos pastos. Tive a oportunidade de conhecer o equipamento. A primeira impressão é muito positiva, porque ele vem para atender uma demanda dos produtores rurais brasileiros que trabalham com semi-confinamento. Então, tem muita gente querendo trabalhar com semi-confinamento e acaba esbarrando no operacional. Então, esse equipamento vem de encontro para atender essa necessidade, né, do produtor rural em distribuir a ração na fazenda quando ele pretende fazer um semi-confinamento. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta os preços atualizados do bezerro e também do boi gordo. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta agora com a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Juliana Rezende. A disponibilidade hídrica das regiões do centro-norte do país já tem sido afetadas no decorrer dos últimos dias, porque as chuvas já têm perdido intensidade e, por conta disso, algumas áreas do norte do país já têm perdido disponibilidade hídrica. E agora, somente nas regiões mais ao norte, é que o índice de umidade do solo ainda segue mais elevado, com índices alcançando até 100%. E no decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 17 de maio, ainda segue chovendo de forma bastante expressiva entre Roraima e o Amazonas, que são esperados acumulados de 30 até 50 milímetros. O litoral do Nordeste, o litoral Norte também segue recebendo pancadas de chuvas frequentes, mas ainda com baixos acumulados. No interior do Nordeste, o tempo firme predomina e também alcança até o estado de Tocantins. No decorrer do segundo período, dos dias 18 até o dia 22 de maio, agora as chuvas perdem intensidade na maior parte das regiões Norte e Nordeste. Os acumulados não passam de 15 milímetros na maior parte da região, mas essas pancadas de chuva agora se espalham um pouco mais pelo interior do Nordeste e o sul da Bahia que deve concentrar agora os maiores volumes de chuva, porque são influenciados pelas instabilidades que avançam em direção ao Sudeste. Agora, no decorrer do terceiro período, até o dia 27 de maio, a expectativa é de chuva muito fraca na maior parte das regiões do centro-norte do país. As pancadas de chuva não passam de 5 milímetros, o que são pancadas de chuva de fraca intensidade e também bastante isoladas, que não devem recuperar os baixos índices de umidade do solo. Partindo do conceito máximo do melhoramento genético, a Semex Brasil trabalha sua filosofia de seleção baseada em 3 pontos: medir, observar e comparar para garantir maior lucro. Com foco na produção em menor tempo, a empresa busca resultados que impactam diretamente na lucratividade do pecuarista. E é por isso que vem investindo em uma bateria com touros jovens e de alto rendimento. Quando a gente se depara com fazendas com anos de seleção genética, essa seleção dentro da fazenda serve para identificar os indivíduos que são destaque dentro da fazenda, que são os reservas de plantel. Então você imagina uma fazenda com nascimento de 1000 machos ou 500 machos, que seja,
ao fim de toda a seleção que é feita até o sobriano, em cima de desempenho dentro dos animais contemporâneos, em cima de ultrassom de carcaça, para identificar as fêmeas e os machos que vão ser utilizados como os pais e mães da nova geração. A Semex tem esses animais, a Semex tem o foco de identificar esses animais que são a ponta do melhoramento genético de cada rebanho. E a Semex sempre vai buscar esse tipo de animal, os animais que vão fazer diferença para o produtor, que vão levar solução. São os animais identificados como os top 0,1% de cada rebanho. Baseada nessa ideia e visando o mercado interno e externo, que estão cada vez mais exigentes, a Semex busca constantemente soluções que supram as necessidades dos pecuaristas. Este ano, os touros da bateria de corte Semex passaram a receber selos de avaliações baseados nos mais diversos sumários e em seus resultados de ultrassonografias de carcaça, como rendimento de carcaça, ganho de peso, marmoreio, acabamento, habilidade maternal e reprodução. A gente identificou touros com características muito interessantes no aspecto de produtividade, rendimento, precocidade de acabamento e qualidade de carne para a raça Nelore, né? Hoje o mercado está muito aberto, né? Finalmente, eu tenho 20 anos de carcaça, né, na bovinocultura, mas finalmente chegou o momento das pessoas entenderem que a seleção genética vai ajudar a acontecer essa carne mais produtiva e de melhor qualidade mais rápido. Com o compromisso de oferecer sempre o que há de melhor e mais moderno no mercado, as soluções Semex agregam valor e garantem mais dinheiro no bolso dos pecuaristas. Essa é a diferença Semex. E a gente volta à Bolsa de São Paulo agora com os preços do bezerro e também do boi gordo. É com você, Rafa. Olha, Renata, os preços do bezerro já apresentaram uma queda forte ontem. Hoje eles ficaram em estabilidade, mas nessa baixa em relação ao início da semana. Você confere agora como ficaram as cotações. O preço do bezerro começou essa semana acima de R$ 1.111 e agora está em R$ 1.091,44 por cabeça. Os valores tiveram essa queda mais forte nesses últimos dias, portanto, o preço do bezerro apurado pelo CPEA em Mato Grosso do Sul termina essa semana em queda. Queda mais forte também para o preço do boi gordo. Olha só, os valores começaram a semana já em torno de R$ 137,00 arroba, diferente da semana passada, que estava acima de R$ 138,00 arroba. E aí veio numa queda que não era tão forte, mas hoje a baixa foi um pouco mais acentuada. O boi gordo no estado de São Paulo termina essa semana valendo R$ 136,92 por arroba. Você acompanha também Mercado Futuro. Veja como estão os preços do boi gordo apurados aqui na Bolsa. Contrato de maio a R$ 136,01 arroba, tem queda de 0,15%. Para junho, R$ 136,00 arroba, o preço fica estável em relação a ontem. Já o contrato de julho, a R$ 136,41 arroba, tem queda de 0,16%. Para outubro, queda também. R$ 138,51 arroba, a baixa é de 0,17%, semana terminando então com queda para os preços do bezerro, do boi gordo no mercado físico e também do boi gordo no mercado futuro. Bom, eu encerro por aqui essa minha participação, volto para vocês agora nos estúdios aí em Campo Grande. Renata. Obrigada, Rafa, bom fim de semana, até segunda-feira. Rafaela Favro, direto da Bolsa de São Paulo. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Bom, agora você acompanha a cotação do boi gordo à vista com a apuração feita pela Scott Consultoria, que apura preço para uma boiada
comum. A gente começa pela região sul do país, onde, segundo a Scott Consultoria, não houve alteração de preços, portanto, preços estáveis, segundo a Scott. Na região norte, também sem nenhuma alteração, preços estáveis, sem mudanças, segundo a agência. Na região nordeste, também sem mudanças, tudo igual, preços estáveis. Agora, a região centro-oeste teve algumas quedas. No sul de Goiás, uma queda de R$ 1,50. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, queda de R$ 2,00. Três Lagoas, queda de R$ 1,00, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria. Nas demais praças, tudo igual. Aí você vê as praças, a praça de Mato Grosso, tudo igual. Teve alteração, não teve só em Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, agora, queda de R$ 1,00 em Belo Horizonte, Minas Gerais, fechando a R$ 130. E Triângulo Mineiro, também uma queda de R$ 1,00, segundo a Scott Consultoria, fechando a R$ 129. A outra fonte de apuração de preços é a Rural Business, que apura preço para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Eu começo também pela região sul do país, que, segundo a Rural Business, teve alta de R$ 2,00 no Paraná, fechando a R$ 144, e alta de 7 centavos no Rio Grande do Sul, fechando a R$ 4,93 o quilo do boi gordo à vista. Passando região norte agora, alta de R$ 1,00 em Tocantins, R$ 129, e alta também de R$ 1,00 em Rondônia, fechando a R$ 126. Na região nordeste, queda de R$ 2,00, segundo a apuração pela Rural Business, na Bahia, fechando a R$ 149. Próxima região, região centro-oeste, em Goiás, teve alta de R$ 2,00, fechando a R$ 129, finalizando o preço boi gordo à vista. Agora a região sudeste, que teve alteração de R$ 2,00, alta de R$ 2,00 em São Paulo, praça referência, R$ 146, e R$ 1,00 em Minas Gerais, fechando a R$ 138. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e até segunda. Fica agora com o Brasil Gourmet com Renato Lapenta. Tchau, tchau.